pátria-mãe da santificação do Ocidente, que está dominado pelo satanismo, e que a Rússia defende pátria, família e cristianismo. Meu Deus! Quem diria que eu, no século XXI, iria ouvir isso, que a Rússia está em guerra santa. Está escrito assim, guerra santa. Ok, isso é a Rússia. Trump, né, vem à cena no segundo mandato, falando em pátria, família e cristianismo. A última dele agora mandou todo mundo ler Bíblia, né? Ele mandou a galera ler Bíblia. Ele está pegando pesado. Os casamentos estão em crise. Aí vamos falar pós-2020. 2020, nós chegamos para cada 10 casamentos, Maurício, 8 estão se separando. 8. E detalhe, antes, na minha época, eu tenho 63 anos, né? Um casamento para entrar em crise, em média, levava 7 anos. A crise dos 7 anos, né? A galera vivia em lua de mel, primeiro, segundo ano, né? Todo mundo fazendo festa. Hoje, não está assim. Em média, os relacionamentos eles estão durando, no máximo, 1, 2 anos. Se a mulher engravida, ela já despacha o marmanjo, e se nasce a criança, no período de aleitamento materno, em torno do 3º, 6º mês, ela manda o marmanjo embora. Ela despacha o cara de casa. Então, nós tivemos uma elevação de cerca de 40% dos divórcios, e isso por iniciativa feminina. O feminino não aguenta a meninice dos homens atuais. E aí, perguntar para as mulheres que estão nos assistindo, né, se elas acham que os homens atuais são meninos. Bote número 1 e a cidade que você está nos ouvindo, e aí são meninos. E aí, nesse quesito meninos, a coisa é tão grave que uma das ondas no meio cristão é a turma do legendário para ficar aú, aú, aú. Meu Deus! Para subir montanhas, Jesus! Para aprender a ser homem, meu Deus! Para valorizar a família, meu Deus! Para aprender a ser macho alfa, Jesus! Inclusive o ancião está lançando, né, um e-book, que vai ser um livro, que é O Pianista, né, para ensinar a galera a tocar piano, Maurício. Porque os caras não sabem mais fazer sexo. Eu recebo na minha clínica mulheres dizendo que estão só, tu tá rindo? Ah, síndrome da largatixa. E aí eu virei para a menina, filha, o que é isso? Não, esse cara não me pega, eu fico subindo pelas paredes. Eu quero fazer sexo e ele corre de mim. Meu Deus! E a garota era um Exocet, Jesus! É inacreditável. E aí eu olhava aquilo e falei, rapaz... Aí perguntei para o garoto, né? E aí o garoto, não, seu Alex, ela pensa que eu sou um sex machine. Ela é tarada, ela quer fazer muito sexo. E aí eu perguntei, mas o que é muito sexo? Não, de 15 em 15 dias ela quer fazer sexo, Alex. Meu corpo, minhas regras. Eu estou cansado, eu estou trabalhando, eu quero ir tomar uma cerveja com os amigos e ela quer que eu faça sexo. Eu não estou disponível quando ela quer. Meu Deus! Daí o comentário da irmã aí, ó. O cachorro do irmão Maurício é um perfeito macho alfa, exatamente. Obrigado, Igor. E detalhe, a Uraque está aí rodando, dizendo que a primeira experiência sexual dela foi um sexo oral de um cachorro nela quando ela tinha 11 anos. Meu Deus! Isso está rolando aí na internet direto aí. Ela apareceu aí gravando com o pai, né, transando, e agora gravou com o filho, transando. Porque isso faz parte da pauta pagã para a transição, para chegarmos ao nível de libertinagem que culmine com a androgenia, transforme a galera em assexuados. Né? Nós já temos hoje identificado, Maurício, 48 gêneros sexuais no Brasil, vamos assim colocar, no Canadá, que já autorizou, né, a relação com animais, né, a zoofilia. A Alemanha está para liberar isso, o Brasil já pauta no Congresso a esse respeito, né?
que já temos lá uma lei transitando para garantir os direitos, né, dos pets, essa coisa toda, que já é um passo para a zoofilia, aprovada a questão da zoofilia, e nós temos aí uma mudança do conceito de relacionamento sexual, inclusive partindo da própria OMS, né, que propõe que as crianças com 3 anos de idade, nas creches, já sofram iniciação sexual, aprendendo a masturbar-se, cada uma delas, com a ajuda do professor, da professora. E que aos 7 anos de idade, eles têm um espaço para poder se experimentar sexualmente. Então, esse é o quadro, esse é o cenário de uma degradação ética moral e do conceito sexual no sentido afetivo, ok? Então, o pensamento, né, da OMS vai muito em relação a uma ilhazinha que o nome é Trombian, que é uma ilha, né, de base de estudo de Foucault, e Foucault, quando estudou essa turma no século passado, ele identificou que as crianças, todo mundo pegava todo mundo se masturbava, era uma festa geral, e na idade adulta eles eram monogâmicos. Então, eles formavam casais heterossexuais. A partir de uma única ilha, de um único estudo, se criou uma narrativa, né, do libera todo mundo, do libera geral, que no final as coisas vão se acertar. Coincidentemente ou não, a partir dos anos 80, nós tivemos uma mudança muito grande do tratamento de águas, ok? Nós tivemos a entrada do plástico, você vai lembrar disso, né? E aí tem o xerestrógeno, que vai mexer justamente com essa viralidade da rapaziada, né? Você tem o problema do flúor, você tem o problema do cloro, dos produtos químicos, e nós temos os anticoncepcionais que acabaram chegando no lençol freático, inclusive. Resultado, né? Nós temos um tipo de comportamento antes de 80, pela tua idade, né? Você se salvou por pouco, e aí, na sequência, começa a vir a galera de 80, e é um desespero que só. Se você olhar, a galera a partir de 80 é um desespero que só. A galera, né, de 45 para baixo, você vê um monte de problema. E por quê? Porque eles foram submetidos a uma água adulterada, a um ar adulterado, você pegou isso, inclusive, né? Alimentação adulterada. Então, tudo isso foi mexendo com a testosterona. E se não bastasse, a mulherada, né, o bendito do detergente, né, arrebenta com a testosterona delas, deveriam lavar a louça com luvinha. Então, e nós temos um excesso que seria ativação sexual. Então, hoje, nós temos 2 comportamentos, né? Uma galera apática sexualmente e uma galera incendiada. E isso no quesito feminino. No quesito masculino, a galera não está conseguindo cumprir o mínimo, que seria fazer um sexo com qualidade com a parceira 2 a 3 vezes por semana. A galera não consegue fazer. Entendeu? Se você fizer uma pesquisa de campo, né, pedir aí para os nossos ouvintes, digam quantas vezes vocês estão fazendo sexo por mês. Ok? Põe aí. Né? Quem faz 3 por semana é 12. Né? Quem faz 2 é 8. Quem faz 1 é 4. Quem faz de 15 em 15 dias é 2. Quem faz uma vez por mês é 1. E quem faz só quando o Vasco da Gama ganha o jogo, meu Deus! Caramba! Tá certo? Tem a galera do... Eu sou vascaíno. Tem a galera do Vasco da Gama ainda. Aí o cara não consegue, meu irmão, porque o time só tá tomando na cabeça. Parecia o Vasco complicou, que ia aí, né? Parecia que ia e não foi de novo. Meu Deus! Então o cara vive no trauma. Então nós temos muitos comportamentos que estão ligados a abuso sexual, abuso psíquico, processos de alimentação, excesso de uso de pornografia virtual. Por exemplo, eu já cuidei de casal
que o cara, né, não comparecia. Né? A mulher, interessante. E o cara, né, sem chance. E aí, quando eu olhei a situação, eu falei para a mulher e falei, ó, você deixa eu conversar com ele aqui. E aí, enquadrei o cara e falei, meu irmão, perdeu o mané. Pode abrir para mim. Alex, eu uso pornografia virtual. Então, o cara que usa pornografia virtual, ele não consegue se entregar a uma relação presencial, Maurício, porque ela é muito lenta. Tudo que acontece aqui entra pelos olhos a 100 milionésimos de segundo. Isso aqui é droga, cara. Então, pá, ativa o cérebro, não tem resistência, não tem filtro. O que eu estou dizendo tem um retardo de 2 segundos. A pessoa pensa, compara, concorda, discorda, amplia, reduz. Mas a minha imagem, a tua imagem, vai direto para o inconsciente. Tu compreendeu? Então, quando você está diante, né, de um relacionamento virtual, quando você está diante de um sexo pornográfico virtual, quando você está acessando o OnlyFans da vida, essas plataformas aí de sexo, né, que são liberadas, você automaticamente está ativando áreas do teu cérebro como se você estivesse fazendo uso de uma cocaína. Simples assim. Exato. É o que eu falo E aqui. hoje nós temos áreas do cérebro danificadas, temos jovens com 30, 25, 35 anos fazendo casos de Parkinson, Alzheimer e demência precoce. Você pede uma ressonância magnética, né? Ele está cheio de furos na massa cinzenta, e quando você pede uma neurometria, gente, faça uma neurometria, você vai surpreender, tu vai encontrar um monte de gente com alostase neural. O cérebro todo inflamado. Uau! É grave. Uau. Eu estou Exato. esperando, né, para o segundo semestre desse ano uma tragédia no Brasil. O que eu tenho pego de casos de alostase neural, amiloidoses, que são as placas, né, que correm por dentro do sangue, top o cara, você vê que está aumentando trombo, né, você deve estar vendo isso, está aumentando morte súbita, né? Eu recebo um monte de homem com testosterona em 200, cara, 200. Mas eu não estou falando de homem com a minha idade, 63 anos, né? Ok? Eu estou pegando garoto de 18, 20, 25, 30 anos com testosterona de 200. Esse cara tem virilidade para fazer o quê, Maurício? Pois é. Ele pode ir em 10 legendários. Ele vai gritar AU, 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 passado, né, o efeito da adrenalina, meu irmão. O cara não faz nada, cara. Você entendeu? Não, eu fico olhando aquela legião ali, cara. Pô, eu fui guerrilheiro, meu irmão. Você imagina, eu olho aquilo ali e fico, rapaz. Aí o meu pai na fé também é guerrilheiro, né? Sobrevivente, inclusive, das Forças Armadas do Araguaia. E aí eu falei, cara, tu não vai fazer AU, AU, AU? Aí ele falou, cara, o cara, pô, meu, falou, Alex, os caras estão ficando doidos. Eu falei, eu sei que os caras estão ficando doidos, cara, porque não há mais o que procurar. Percebeu, Maurício? O negócio tá tão doido, que o cara não está entendendo o seguinte, o cara passa dentro de uma igreja, 5, 10, 15, 20 anos, e tem que fazer AU, 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 para poder chegar à conclusão que tem que tratar a mulher dele direito, os filhos direito, que ele tem que comparecer sexualmente na cama dele. Não é inacreditável que pelo que eu entendi, eu olhei por cima, eu fiz uma live sobre isso, acho que há uns 6 meses. Pelo que eu compreendi, é um curso para aprender a ser homem, né? Pelo que eu compreendi foi isso, né? E o básico tinha a turma da machonaria que deu ruim, sabe que é isso aí já deu problema, né? A machonaria já deu ruim. A galera se aborreceu entre eles. E os machoneiros acabaram rompendo ali a bendito do conceito da machonaria, que era outro movimento em cima disso, né? O ancião vai lançar o movimento do pianista. Do pianista. Ensinar a galera a tocar piano. Porque o corpo da mulher, cara, é igual um teclado de piano. Você tem que tirar a nota no ouvido. Você pode conhecer tudo de música, mas se o teu toque não for na densidade da textura,
Não sai som, Maurício, sai ruído. Meu Deus! Sai ruído. Então, eu recebo muita queixa de mulher, né, que até quer ter orgasmo, mas o parceiro não tem habilidade sexual, cara. O camarada, ou ele é tímido, ou ele é complexado, ou ele tem dificuldade de se permitir ser explorado pelo corpo da mulher. Ele tem medo. Eu lembro que eu fiz um podcast com uma garotada, né, de 30 e poucos anos. Aí o cara me perguntou sobre isso. Eu falei, meu irmão, posso te falar o que eu estou vendo aqui? Ele falou, pode. Eu falei, cara, tu não goza, tu tem aflição. Porque a galera acha que tudo que é ejaculação é gozo. Não é, hein? E aí eu te provo isso. Ejaculação precoce, aflição. O cara quer se livrar do esperma, ele quer se livrar da relação, ele quer acabar ali com a relação, ele cospe para fora e já se vira para o lado, e é a mulher que fica lascada, cara. Compreendeu? Isso é aflição. O cara sofre de ansiedade. Mas aí, quando você vai levantar o histórico do indivíduo, né, ele tem um histórico o quê? Pornográfico. Exato. Ok? Então, todos os usuários de pornografia vão desenvolver problemas na área sexual presencial. Eu já tratei de pessoas que tinham 80 parceiros sexuais por mês na internet. 80, cara. Fazia sexo 3, 4 vezes virtual por dia, às vezes. Compreendeu? Prostituição no nível máximo, ok? Eu já cuidei de pessoas que o cara era macho na cama da mulher dele quando ele se permitia ser, mas ela dormia, ele tinha relação com mais de 20, 30 homens. Compreendeu? Então, eu sugiro às mulheres que estão nos ouvindo quebrar, né, o sigilo do telefone dos seus parceiros. E os homens também. Eu entendo que um homem e uma mulher que estão num relacionamento, né, eles não podem ter senha no telefone, Maurício. Compreendeu? Senha no telefone significa que há o quê? Que há uma incursão, né, que alguém não pode ter acesso. Quem não pode Exato. ter acesso? A mulher e o marido? Então, sugiro quem está nos ouvindo hoje, quebre a senha do telefone, quebre a senha do bendito do notebook lá, do tablet, e vamos ver se a criatura lá não está praticando fornicação, adultério, zoofilia, pedofilia, só misericórdia, cara. Eu penso que eu tenho um filho de 5 anos, né? Ele é muito esperto, né? E ele é uma criança que a gente não deixa ele chegar perto de celular, a gente não deixa ele pegar no celular, por causa dessa questão da dopamina que tu estava falando no começo da live.